Bom, amigos caminhoneiros, carreteiros e empresários do setor de transporte, estamos hoje aqui na Bela São Bernardo do Campo, mais precisamente no espaço Mercedes-Benz, para conversar com o nosso amigo Roberto Leoncini. Roberto Leoncini, que já sentou nos bancos escolares do Castorina Cavaleiro, na Grande Campinas. E vamos falar com ele sobre a recém-retomada de liderança do mercado pela Mercedes-Benz. Roberto, como é que é a Mercedes voltar ao topo do mercado? Olha, Chico, eu acho que o que a gente tira de lição aí é que efetivamente o que a gente está tentando fazer está mostrando que a gente está numa direção correta, né? A gente reconquistou a liderança, que aí há mais de 8 anos a gente não conseguia essa posição, infelizmente dentro de uma situação de mercado que foi a situação de mercado do ano passado, né? 47 mil unidades, né? Um mercado muito pequeno, né? Um mercado que, se a gente dividir aí para 10 montadoras, a gente tem um pouco de noção do tamanho, né, da dificuldade que o setor de caminhões está passando aqui no Brasil. Mas é a história do copo meio cheio e meio vazio, né? Então a lição que a gente tira é: a gente continua, persegue as estradas Fala Mercedes Ouve, vamos continuar indo para o campo, vamos continuar a investir em produto, vamos continuar a investir em serviço e vamos tentar entender o que o telespectador, o seu ouvinte, né, as pessoas que seguem você, os caminhoneiros, os autônomos, as transportadoras, os operadores logísticos precisam, e a Mercedes volta para casa, faz a lição de casa e entrega uma solução. É esse que é o objetivo. Qual você acha que foi a cereja de bolo da Mercedes nessa retomada de posição? Eu acho assim, o 1316 ajudou muito a gente, né, no segmento de médio aí. O 3030, o 3026 também ajudaram bastante a gente. O desempenho do Actros, né, que nós dobramos a venda de Actros, né, saímos de 450 para 900, que também é pouca coisa ainda, mas assim, a gente sabe o trabalho de formiguinha que tem que ser feito com o Actros, né, principalmente porque eu tenho 2 concorrentes de altíssimo peso aí nesse segmento do extra pesado, né? E a gente tem que brigar na cotovelada para achar espaço nesse segmento. E a gente vem fazendo esse trabalho, né? Devagar. E por si só, o caminhão ele está entregando tanto desempenho e desempenho de consumo de combustível, né, que ele vem aumentando a penetração dele por osmose, vamos dizer assim. Então a gente está procurando os nichos, está mostrando o desempenho do caminhão, e o caminhão vai começar a crescer e vai chegar no lugar que ele tem que chegar. O Actros definitivamente é uma solução e é uma alternativa para o cliente de extra pesado no on-road. No fora de estrada, a Mercedes vai muito bem, né? A Mercedes tem quase 55% de market share. A gente também automatizar a caixa no 3344 também trouxe um peso nas nossas vendas, porque o cliente olhou, reconheceu aquilo e gostou da solução. E todas as melhorias que foram feitas no Axor como um todo, né? Todas as melhorias de conforto, né? De desempenho. Então, eu acho que a gente investiu muita coisa em produto durante o ano inteiro e cada um ajudou a gente ficar na frente dentro dos segmentos, né? Cada um com o papel dele. Isso, em termos de mercado, vocês reconquistaram o mercado, temos 2017, que por mais que a gente queira acreditar, talvez não seja tão melhor ou pior que 2016. O que fazer? Não, eu acho que 2017, se a gente fosse fazer uma comparação, né, ambiente de negócio, com tudo que o governo vem tentando fazer, né, essa aprovação da PEC dos gastos, agora essa discussão sobre previdência, as regras do FINAME, que a gente pode até achar que não são as melhores da face da Terra, mas pelo menos agora está claro, nos próximos 3 anos, quais vão ser as regras, né? Qual vai ser a participação do governo, que inclusive é regressiva, né? E as médias empresas, elas foram enquadradas como pequenas empresas em faturamento. O faturamento teto saiu de 90 milhões para 300 milhões, quer dizer, tem bastante gente que vai conseguir acesso à maior faixa do FINAME do TJLP. Então eu acho que tudo isso, mais as pequenas medidas de tentar desburocratizar a economia em si, tudo isso cria um ambiente melhor. A gente tem safra,
né, que começou essa semana no Mato Grosso. Infelizmente já começou com um certo tumulto lá em Rondonópolis, né, por parte de alguns movimentos de autônomos e transportadores, mas eu acho assim, esse ano o ambiente de negócio é melhor do que do ano passado. O ano passado o ambiente de negócio foi muito ruim, né? Ninguém tinha um mínimo de incentivo para fazer investimento. Quem fez investimento foi porque arrumou um novo contrato e foi obrigado a fazer. Agora, esse ano, eu acho que a gente já pode pensar em algumas coisas de renovação, uma pequena renovação. Quem deixou de comprar por 2 anos vai comprar alguma coisa, porque sabe que na ponta do lápis é melhor estar rodando com o caminhão novo do que com o caminhão mais antigo, né? É mais econômico o caminhão novo, tanto de manutenção como de consumo de combustível. Então, acho que algumas coisas vão acontecer. Eu espero estar errado nos 10% de crescimento de mercado, né? Mas hoje, com o que a gente tem em cima da mesa, com os dados que a gente tem em cima da mesa, eu acredito entre 6% e 10%. Mas você sabe como é que é, a economia pode mudar, o ambiente de negócio pode mudar e talvez a gente possa ter algumas surpresas. Eu acho que alguns segmentos vão crescer durante o ano, né? Nós vamos ter umas ondas em alguns segmentos. A gente viu isso no final do ano agora com cana, que agora começam as entregas. A safra vai estimular alguns segmentos a fazerem alguns movimentos, né? A gente também tem celulose subindo de preço, minério de ferro subindo de preço, quer dizer, tudo isso, a construção, né? A procura por terrenos já aqui em São Paulo já começou de novo, isso aponta que alguém vai começar a construir alguma coisa, a gente vai ter alguma coisa de infraestrutura, né? Agora o grande segredo é descobrir quem é que vai fazer essas obras e a Mercedes-Benz quer chegar lá antes dos outros. Na parte de peças, vocês também tiveram algumas ações na questão de trazer uma segunda linha, de poder atender melhor o varejo. Como é que foi isso? A Alliance cresceu 400% em número de itens vendidos, né? A Alliance é a nossa segunda linha de acessórios e peças, né? Então, vem mostrando que nesse momento, quando o cliente está procurando uma solução, principalmente aquele caminhão mais velho para manutenção, o Alliance tem o papel dele, né? E também passando a oferecer alguns itens para outras marcas. Então, a gente começa a bater na porta de clientes, às vezes, que não tem Mercedes, mas a gente consegue vender alguma coisa de Alliance para eles, porque a gente tem essa segunda linha. A gente também cresceu bastante no contrato de manutenção, o Fleet Board também cresceu, né? O número de ativações cresceu o ano passado. Assim, o cliente nesse momento, ele está buscando ter mais informação, ter mais controle da frota dele, né? Então ele vai para o contrato, porque o contrato é uma segurança para ele que ele vai ter um gasto de X por mês com aquele caminhão. Ele vai para o Fleet Board porque ele começa a ter mais informação do caminhão, né? Ele começa a ter mais informação e consegue ajudar o motorista a entregar mais desempenho com o caminhão. Então, a Alliance ajudou, cresceu, Fleet Board cresceu, contrato de manutenção cresceu, né? E a gente vem fazendo algumas ações de remanejo de locais dos concessionários. Alguns concessionários foram inaugurados, alguns concessionários mudaram de local, porque você sabe que nós somos a maior rede de concessionários de comerciais do Brasil, e por a gente atender desde Vito até um 2646 no 9 eixos, às vezes o nosso concessionário ele ficou numa posição ruim dentro da cidade, né? Então a gente tem um plano junto com a rede, junto com a Sobens, de relocar alguns concessionários para eles poderem atender melhor os clientes. Isso foi feito em Curitiba, na Savana. A gente teve outras inaugurações já dentro do padrão novo de concessionário da Mercedes, que é o Black. Então, nossos amigos, eles veem ainda na estrada o concessionário que tem aquela frente com azul, e agora eles passam a ver na estrada o concessionário que tem a frente escura, né, que a gente chama do padrão Black. O que é isso? É também a marca, revigorar a marca e fazer uma instalação adequada no nível de exigência que o nosso cliente quer, né? O Star Class, que é o programa de excelência da Mercedes-Benz também, o ano passado a gente certificou os concessionários em 3 padrões, ouro, prata e bronze, né? Nós tivemos inclusive um concessionário aqui perto da gente que pela segunda vez ganhou o diamante no Star Class, que é a Araguaia lá de Campinas, né? Então,
tudo isso para ter excelência na hora de atender o cliente, excelência no processo de venda, excelência no processo de serviço, né? É isso que a Mercedes-Benz e a rede estão preocupando. Você também tem uma atividade junto aos usados que é o Select Truck. Isso está indo bem? Select Truck, ano passado a gente inaugurou a segunda loja lá em Betim, né? Nós vendemos 850 caminhões usados, né? A grande maioria foi vendida aqui em Mauá, na nossa loja principal, mas já vendemos 80 caminhões na loja de Betim em 3 meses de operação. Intermediamos algumas vendas, inclusive intermediamos uma exportação de caminhão usado de um cliente nosso que precisava renovar uma frota de caminhões 8x4. Como a gente faz parte de uma operação global da Mercedes de usados, né, a gente usou a nossa rede lá fora para encontrar alguém que quisesse comprar esses Actros 8x4 usado, e a gente achou, colocou em contato com o cliente fez a venda, exportou os caminhões e renovou 80 caminhões com a gente. Então, é isso, a Select Truck é essa ferramenta para facilitar a vida do cliente, e eu particularmente acho assim, muito difícil, né, uma montadora de caminhões ter sucesso se ela não tiver uma operação consistente de usados, né? Porque afinal de contas o cliente precisa de ajuda para vender usado, né? Era fácil vender usado antes, hoje não é tão fácil, né? E hoje você precisa ter know-how para vender, e o cliente do usado também, quando ele vai buscar um usado na Select Truck, ele sabe que ele está buscando um usado que tem garantia, que tem procedência, né? E que ele não vai ter nenhum problema comprar, independente da marca, porque a gente vende multimarca, né? Eu vendo todas as marcas, não só Mercedes-Benz. 2 coisas que sei que você tem a agenda apertada. Consórcio, como é que vai? Consórcio, a gente retomou o consórcio há 1 ano atrás, né? E agora debaixo do guarda-chuva do consórcio Mercedes-Benz, administrado pela Rodobens, né? Nós vendemos 2.000 cotas em 1 ano, que eu acho um número fantástico para 1 ano, né? E dentro dessas 2.000 cotas a gente entregou quase 500 caminhões aí. Então, consórcio é uma ferramenta que voltou a ser uma ferramenta de planejamento de renovação de frota, né? Ele deixou de ser em algum momento, porque quando ele brigava com o Finame a 2,5 a 6, era imbatível, né? Mas hoje ele já tem que fazer parte do portfólio da transportadora, do planejamento financeiro da transportadora para ela fazer a renovação. Está indo muito bem, e a gente ainda tem lugares no Brasil que a rede está começando a falar de consórcio de novo, porque ela deixou de falar de consórcio em algum momento. Agora ela está retomando a falar. Bom, 2 anos atrás a Mercedes tomou uma decisão de não participar da maior feira de transportes que há no Brasil. Nós estamos agora para ter mais uma Fenatran. Mercedes participa? Mercedes participa, inclusive amanhã eu tenho um café lá para lançamento da Fenatran. Eu já falei que Mercedes-Benz vai, mas vai dentro do contexto que o país exige hoje, né? Nós vamos bem low profile, né? Vamos fazer uma coisa simples, honesta, e vamos receber todo mundo bem na Fenatran. Isso eu garanto para você. Renovação de frota é uma discussão antiga no governo federal, sai governo, entra governo, essa discussão permanece, e as associações de classe continuam discutindo. Como é que a Mercedes vê isso, para a gente estar encerrando essa nossa conversa? Não, a Mercedes apoia, a Mercedes acredita que esse é um caminho, e um caminho assim, não para a indústria, né? É um caminho para a sociedade, porque assim, é evidente que é melhor ter um caminhão, sei lá, de 15 anos na estrada do que um caminhão de 30, né? O caminhão de 30 talvez não devesse mais estar rodando. Por quê? Por condição de segurança, etc, etc, etc. Então a Mercedes apoia, a gente apoia através da Anfávia, né? As discussões com o governo de renovação de frota. A gente sabe que tem barreiras aí para serem vencidas, né? Principalmente concessão de crédito para o autônomo, que é uma coisa bastante difícil aqui no Brasil. Pensando nisso, a gente também tem uma associação com o TruckPad, que é exatamente para a gente entender o perfil do autônomo, quanto ele está carregando, quanto ele está recebendo, o que ele está fazendo, e poder
tentar dar para essa pessoa um acesso ao crédito, né? Então, a Mercedes apoia a renovação de frota, a Mercedes acredita que esse é o caminho e a Mercedes, junto com a Anfaber, que é a Associação de Classe das Montadoras, está lá discutindo junto com o governo, né? Ao mesmo tempo, eu, Roberto Leoncini, cidadão, eu acho sim que renovação de frota era só cumprir a lei, né? É só cumprir a lei. Se você parar, inspecionar, olhar, freio, iluminação, etc, você já vai ver que tem muita gente que não devia estar na rua andando com alguns caminhões, né? Tem muita gente que cuida muito bem do seu caminhão, né? Que inclusive volta lá para o concessionário Mercedes-Benz e faz motor, faz freio, faz suspensão, mas tem muita coisa que a gente sabe, você sabe melhor do que eu, que rodo o Brasil inteiro, que não devia estar mais rodando, né? Que é um atentado contra a segurança aí na estrada, né? Então eu acho que é uma discussão que ela sempre volta da renovação e a Mercedes apoia, se tiver que apoiar, se tiver que fazer algum esforço, a gente vai fazer, porque a gente acha que tem que ter uma renovação de frota. Bom, amigos, conversamos aqui com o nosso amigo Roberto Leoncini, homem de larga experiência no setor, e eu falo aqui meu testemunho pessoal. Com certeza, a vitória de uma empresa se faz com o conjunto do time, mas se não houver capitães como Schimmer e Roberto Leoncini, essa retomada da ponta, eu não sei se teria acontecido, porque Schimmer, Leoncini, todo o seu staff é um time de primeira linha. Chico da Boleia, sempre com orgulho de ser caminhoneiro, buscando a informação aonde ela acontece.